A Igreja Batista, através do Ministério Palavra da Cruz, traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 13. Colossenses 3, verso 13. Vamos ler apenas esse versículo e vamos ter uma palavra de oração, pedindo a orientação do Espírito Santo que inspirou esta verdade, para que nós sejamos edificados por meio da sua palavra. A Bíblia diz assim, Colossenses 3, verso 13: Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos nesse momento, meus queridos amigos, ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, que privilégio nós temos diante do Senhor nesta manhã, em poder abrir as Escrituras Sagradas, a Tua Palavra, e meditar neste assunto tão importante. O verdadeiro perdão nos restaura. Oh, meu Pai, que esta verdade venha cair em corações receptíveis e repreenda, meu Pai, toda ação do maligno que tenta roubar a palavra que está sendo semeada no coração das pessoas. Pai Santo, desperta todos aqueles que nos escutam nesta manhã, abra o seu entendimento, revela a pessoa e a obra de Cristo e nos dê graça e sabedoria e inteligência espiritual para que possamos nesta manhã ministrar a Tua palavra em verdade, em amor, e que o Teu Filho Jesus seja glorificado. Pai, por misericórdia, pedimos que Tu mesmo venha tocar em todas as almas e vidas que nos escutam nesta manhã, para que elas possam ser conduzidas pelo Teu Espírito até o Senhor Jesus Cristo e serem regeneradas. Faça isso por misericórdia, meu Pai, por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados, esse tema aqui, o verdadeiro perdão nos restaura, ele é muito pertinente, ele é muito importante. Por quê? Porque somente o perdão, o verdadeiro perdão, não aquele perdão que é tão somente da boca para fora. Tem pessoas que perdoam, mas não quer mais conversa. Então, isso não é um perdão verdadeiro, este é um perdão egoísta, este é um perdão que não é o bíblico. Porque quando Deus perdoa, Ele esquece, de fato. Uma das coisas que nós não podemos esquecer, irmãos, e não confundir, é anestesia com anistia. Às vezes, o perdão que não é verdadeiro, ele só vai anestesiar a sua consciência. Agora, quando você perdoa verdadeiramente, você está dando para a pessoa uma anistia, ou seja, uma carta de alforria. A pessoa está livre. E hoje, meus amados, nós sabemos que há muita gente que tem sido destruída pela falta de perdão, por desconhecer a obra plena de Deus na cruz, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então, a destruição ela é certa, quando nós desconhecemos aquela bendita obra que Cristo realizou lá naquela cruz por cada um de nós. Ele morreu na cruz, mas levou você a morrer com Ele, para que você tivesse um novo coração, uma nova vida, uma nova realidade espiritual, para que desta maneira você possa andar com o teu Deus. Agora eu quero lhe dizer algo muito importante para você, que a falta de perdão, meus irmãos, é o inimigo número 1 na vida espiritual. É o inimigo número 1, porque a pessoa que não perdoa, ela tem uma vida espiritual que vai se definhando a cada dia, ela começa a ficar amargurada, triste, ela começa a ficar aí com asma, né? E às vezes a grande maioria, segundo alguns psiquiatras, eles dizem que o grande o desenvolvimento do câncer está relacionado à falta de perdão.
A pessoa que não perdoa, ela está fazendo mal a ela mesma, e um mal terrível de proporções eternas, né? Agora, todo aquele que não perdoa, ele torna escravo amargurado do seu inimigo. Isso é muito sério, irmãos. Porque quando você ateia fogo na pessoa que você não gosta, quem será queimado é você mesmo. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Quando aqueles homens jogaram aqueles 3 filhos de Deus na fornalha ardente, quem se queimaram foram eles. Vocês se lembram? Aquela fornalha havia sido esquentada 7 vezes mais. E o rei, ali furioso, mandou jogar, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego não se prostraram diante da estátua de ouro que o rei havia erigido. E quem não se prostrasse diante daquela estátua de ouro seria lançado na fornalha ardente. Mas aqueles homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, quem se queimou foram eles mesmos. Então, muito cuidado quando você joga fogo nas pessoas. Quem vai se queimar é você mesmo. Amados, a palavra aqui em Colossenses, ela diz assim: suportai-vos uns aos outros. O que significa suportai-vos? Será que é suportar aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, porque ele é chato, porque ele é pertinente, porque ela me enche o saco? Não é essa ideia aqui. Suportai-vos uns aos outros é você servir de suporte para aquele irmãozinho que é débil na fé. Você tem que se emprestar o seu ombro e colocar ele e suportar ele, carregar ele. E depois aqui temos um outro imperativo na palavra de Deus: perdoai-vos mutuamente. Por que mutuamente? Porque eu vou errar contra o meu irmão vai errar contra mim. Eu vou errar contra a minha esposa vai errar contra mim. Então, um perdão mútuo. Se eu errar, ela vai me perdoar, como ela tem feito muitas vezes. E quando eu erro, ela também me perdoa, como ela tem feito muitas vezes. É o perdão mútuo. Por quê? Porque quando nós não perdoamos, a nossa vida espiritual ela é interrompida. E nós ficamos doentes, irmãos. Agora a Bíblia fala assim: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Agora, vamos pensar aqui como foi que o nosso Senhor Jesus, ele nos perdoou, amados. Foi lá naquela cruz. O perdão, o meu perdão e o seu perdão custou a morte do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Todo o seu sofrimento, o sofrimento de Cristo, foi para que eu e você fôssemos perdoados. Então, quando alguém nos ofende, por que nós temos dificuldade em perdoar? Sabe por quê? É porque nós gostamos de sofrer. Porque quem foi perdoado por Cristo e não perdoa, essa pessoa, ela vai ter muitas doenças invisíveis, que não é diagnosticado pela medicina. Lembro-me de uma vez que uma pessoa veio falar para mim assim: pastor Cláudio, eu tenho uma dor de cabeça terrível, que não sara, eu tenho tantos problemas, os meus problemas estão se acumulando, e eu vou no médico, e o médico disse que eu não tenho nada, mas eu tenho um problema. Aí, conversando com aquela pessoa, nós descobrimos que o marido dela foi embora com outra mulher, e ela não conseguia perdoar o seu marido, e por isso ela sofria. Eu falei: olha, você precisa de perdoar o seu marido, porque o seu marido está te matando. Mas eu não consigo perdoar aquele desgraçado. Eu disse para ela: eu também não consigo. Mas vamos perdoar com o perdão de Deus. A palavra fala lá no Salmo 130, verso 4, contigo está o perdão para que te temam. O perdão está com ele, não está em nós. Agora, quando nós cremos que morremos com Cristo, que eu já estou crucificado com Cristo, Cristo vem ser a minha vida, então agora eu tenho o perdão de Deus que me perdoou, e este perdão me habilita a perdoar aquele que me ofendeu. Nós queremos tanto nos parecer com o nosso Deus, com o nosso Pai Celestial, não é verdade? Mas quando Ele nos dá a oportunidade de sermos como a Ele, nós não queremos ser.
Porque Deus perdoou a todos em Cristo Jesus. E se você quiser se parecer com Ele, perdoa aquelas pessoas que te ofenderam, que te machucaram. Aquelas pessoas que sempre torceram contra você. Aquelas pessoas que sempre desejaram o teu mal. Perdoa essas pessoas, porque senão você vai se definhar. Você vai ficar encurvado, encurvada. Você vai ficar com tantas doenças. Queridos, a palavra fala em 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta causa, o mundo não nos conhece. Se você é filho de Deus, você é filho daquele que perdoa. Filho de peixe, o que é? É peixinho. E filho do Deus perdoador é o quê? Perdoadorzinho. Amados, o perdão é o caminho da restauração de Deus em nossa vida. Não se esqueça disso. E para todos aqueles que nasceram de novo, a Bíblia diz que temos de perdoar como Deus em Cristo nos perdoa, e nos perdoa totalmente, e nos perdoa completamente. As Escrituras, elas relatam que Deus perdoa totalmente e Ele não se lembra mais das nossas faltas e também das nossas transgressões. Deus em Cristo, Ele desfaz o nosso pecado como a névoa, meus irmãos. E Ele afasta o nosso pecado como o Oriente se afasta do Ocidente. E Deus, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e deles nunca mais se lembra. Isso não é maravilhoso? Alguém disse que Deus, Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma placa com os seguintes dizeres: é proibido pescar aqui. Né? E lá na Nova Jerusalém, a Bíblia diz que o mar já não existe. Então, Ele lança os meus e os seus pecados nas profundezas do mar. E na Nova Jerusalém, amados, na Nova Jerusalém, o mar já não existe. Tem um texto tão lindo, tão maravilhoso, lá em Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, os versos 18 e 19, que diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E lá em Apocalipse capítulo 21, verso 1, a Bíblia diz que o mar já não existe. Aleluia! Queridos, agora, o que me chama a atenção nesse texto aqui é que Deus, Ele tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Em outras palavras, Ele tem prazer em nos perdoar quando nós reconhecemos que de fato nós somos pecadores e pecadores por natureza. Quando nós confessamos que nascemos com a natureza perversa, pecadora, destinada ao inferno, mas Cristo veio e Ele desfez na cruz no seu corpo todo o meu e todo o seu pecado. Ele nos deu uma nova vida, uma nova natureza, a vida divina. A vida do Filho entrou dentro de nós. Meus irmãos, isso é tão glorioso, isto é tão maravilhoso, meus amados. Queridos irmãos, como nós precisamos conhecer o Senhor e descansar na suficiência da pessoa de Cristo. Ah, meus amados, tem um texto muito precioso lá em Isaías 43, versículo 25. Veja só o que ele faz com os nossos pecados. Isaías 43, verso 25. Ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele mesmo é o Senhor quem apaga as tuas transgressões por amor dele mesmo, e dos nossos pecados a Bíblia diz que Ele não se lembra mais.
Que maravilhoso, irmãos. Então ele não se lembra. Lá em Jeremias 33, versículo 8, nós temos também uma verdade tão gloriosa da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Ele perdoou. Interessante, quando o nosso Pai Celestial ele perdoa, ele esquece, ele não se lembra mais. Tem um texto também que eu gosto muito, lá em Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Um texto ali é muito lindo, meus irmãos. É precioso. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele não se lembra mais dos seus pecados. Por quê? Porque eles foram colocados no corpo de Cristo. E ali quando Cristo morreu, eu também morri. E acrescenta lá em Hebreus 10, verso 17: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele não vai se lembrar mais. Não me importa o que você fez, desde que você creia que você já foi perdoado por Deus na pessoa do Filho, lá naquela cruz. Queridos, hoje estamos vendo aí uma raça de crentes que tem rixas contra outro irmão, contra a sogra, contra o sogro, contra o marido, contra a esposa, contra os filhos que não perdoam o pai. E por aí vai. Hoje o marido briga com a esposa com o marido, e eles não pedem mais perdão um para com os outros. Depois eles não sabem porque a sua vida espiritual é uma merreca. Por quê? Porque são arrogantes, são presunçosos. E quando nós não perdoamos, meus amados, nós estamos numa posição de querer ser melhor do que Deus. Porque Deus, sendo Deus todo-poderoso, soberano, Ele nos perdoou. Agora, quando você não perdoa, você quer ser mais do que Deus. Porque Deus, sendo Deus, Ele nos perdoou. E você? Por que você não perdoa? Sabe por quê? É porque você gosta de sofrer. Uma coisa é você falar sobre perdão. Agora, outra coisa é você praticar o perdão. Perdoar não é uma coisa simples, eu sei que não é fácil, mas ela é necessária para a nossa vida espiritual. Sabem por quê? Porque nós temos a capacidade de decepcionar as pessoas, e as pessoas também têm a capacidade de nos decepcionar. Por isso que nós temos que perdoar. Nós ferimos as pessoas, e as pessoas também nos ferem. Por isso que tem que haver esse mútuo perdão, essa mutualidade do perdão, irmãos. As pessoas, elas têm a capacidade de roubar a nossa alegria, machucar-nos e ferir-nos. E isso aqui transtorna muitas vezes a nossa vida, não é verdade? E não há vida saudável sem o verdadeiro exercício do perdão. Não há vida alegre, não há vida plena, não há vida abundante sem o exercício do perdão. Você que me escuta nesta manhã, você é uma pessoa perdoadora? Você já perdoou aqueles que lhe ofenderam? Que te feriram? Que te magoaram? Que te fizeram sofrer? Que te disse todo o mal contra a sua vida? Você já perdoou essa pessoa? Então, amados ouvintes, nós precisamos entender que o perdão não se encontra na pessoa perdoada, mas na que perdoa. É um ato da graça, porque se fomos perdoados e salvos, foi totalmente pela graça de Deus. Agora, imagina se Deus nos tratasse segundo todos nós merecíamos, mas Ele não nos trata baseado naquilo que nós fazemos, mas Ele nos trata, meus irmãos, baseado em sua misericórdia e graça. Agora, imagina se Deus tratasse você e a mim como você merecia. Você já estaria nos quintos dos infernos hoje, mas Ele não nos trata como nós merecíamos. Aquele texto tão lindo da palavra de Deus, no Salmo 103, versículo 10,
A Bíblia diz assim: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Graças a Deus por esse texto. Porque aqui a Bíblia traz-nos uma informação de que Ele não nos trata segundo nós merecemos, segundo os nossos pecados, e nem vai nos retribuir consoante as nossas iniquidades. Amados, que maravilha! Oh, meus irmãos, isso é tão precioso. Isso é tão precioso, isso é tão maravilhoso. Ele nos trata assim porque Ele tratou tudo com seu Filho Jesus lá naquela cruz. Então Ele não pode nos julgar duas vezes. Então você precisa de crer que você morreu com Cristo, que lá naquela cruz, no corpo de Cristo, o teu velho homem foi crucificado, foi morto. Lá naquela cruz Ele destruiu a sua natureza pecaminosa e a minha também. Você tem que crer para experimentar essas realidades espirituais. Meu amigo, até quando você vai ficar sendo enganado? Desejar sendo enganado pelos homens? Cristo, Ele nos ensinou a perdoar, perdoando os seus malfeitores. Porque o caminho que Jesus nos mostrou para seguirmos é quando formos injuriados, não injuriar. E quando alguém nos ferir, não ameacemos, mas devemos entregar àquele que julga todas as coisas corretamente. Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava disposto a ser injuriado sem dar o troco. Os anjos do céu estavam a postos, esperando uma palavra de Cristo para punirem os seus atormentadores e livrá-los ali das suas artimanhas. Mas Cristo estava disposto a deixar que o Pai cuidasse daquilo. Jesus, Ele optou por confiar em seu caso à Suprema Corte, crendo que a justiça divina seria distribuída com precisão. Portanto, meu querido ouvinte, a nossa capacidade de perdoar baseia-se no perdão divino. E o motivo pelo qual nós podemos perdoar muito é porque Deus nos perdoou muito. Ele nos perdoou muito. Isso é maravilhoso, amados. Isso é glorioso, porque a vingança, ela é a coleira de um escravo. Agora, o perdão é o colar que distingue um coração liberto. O que você usa? Um colar ou uma coleira? A vingança é a coleira de um escravo. Aquele que perdoa, o perdão, é o colar que distingue um coração liberto. Agora aqui uma pergunta. O que você usa? A coleira ou você usa um colar? Amados, eu e você, nós podemos perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoou de todas as nossas iniquidades. Está escrito lá no Salmo 103, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Queridos, olha para o texto da palavra de Deus, que você irá perceber que Ele já perdoou todas as tuas iniquidades. Não fica pensando que aquele pecado, que você pensa que é um pecado cabeludo, que Ele já não lhe perdoou, porque Ele já perdoou, porque está escrito aqui: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Perdoa todas! E não só perdoa, mas também quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele mesmo, é Cristo quem perdoa. Agora, você quer se parecer com seu Pai Celestial? Quer se parecer com Deus? Então perdoa. Por quê? O homem que se vinga parece um demônio. O homem que reage no momento e mata parece um animal. O homem que julga e espera que a lei o condene parece homem. Mas o homem que perdoa, ele parece com Deus. Ele tem semelhança de Deus. Tá certo, irmãos? Então, amados,
eu não consigo perdoar aquela pessoa. Por que você não consegue? Porque o perdão não está conosco, o perdão está com Deus. Então perdoa aquela pessoa com o perdão de Deus. E eu e você, nós não temos perdão. Cristo é a nossa vida. Perdoa com o perdão de Cristo. Perdoa com a vida de Cristo. Amados, muitas pessoas denominadas evangélicas estão paralíticas em suas emoções por causa da falta de perdão. Por terem sido duramente desapontadas ou injustiçadas. Principalmente no relacionamento com as demais pessoas, mergulharam aí num lodaçal de mágoa, de amargura e de ressentimento. E em consequência disso, se tornaram pessoas críticas e murmurantes e rabugentas e ranzinzas. Não é preciso que os nossos pés estejam presos em correntes para sermos escravos. A falta de perdão é uma terrível forma de aprisionamento. Queridos, pensem comigo. Tenta responder esta pergunta aqui. Que qualidade de vida pode ter uma pessoa que mantém prisioneiro em seu coração alguém que lhe traiu? Lembre-se de uma coisa, que odiar, desejar o mal, a morte e toda a desgraça possível contra alguém que nos decepcionou profundamente, ajudará em alguma coisa? Claro que não vai ajudar. Será que a vingança, ela tem poder de trazer alívio para uma alma tomada pelo câncer da falta de perdão? Ao contrário de trazer qualquer espécie de melhora, esses sentimentos baixos coloca uma pessoa que não perdoa debaixo de tortura angustiante. Porque a falta de perdão esmaga a sua própria vítima, roubando-lhe toda a motivação do seu viver. Olha, é digna de dó aquela pessoa que está algemada por este sentimento caído de não perdoar. Mas se somos regenerados, o que nos impede de perdoar, meus queridos irmãos? Lembra daquele texto muito bom, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 14? O que está escrito lá? É Jesus quem está dizendo. Ele disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí? Lembra daquela oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Agora, como é que você tem perdoado os seus devedores? É com aquele perdão que você perdoa e não quer mais conversa? Ele fica lá, eu fico aqui, mas está perdoado, mas eu não quero me relacionar com aquela pessoa. Isto não é perdão. Isto não é perdoar como o nosso Pai Celestial nos perdoou. Porque todas as vezes que Deus nos diz para nós perdoarmos, Ele também nos dá a condição para que a gente perdoe. Amados, agora, se você não perdoar, você vai sofrer muito. Você vai sofrer igual um cavalo, igual uma mula. Sabe por quê? Lá no texto do Salmo 32, eu quero ler aqui alguns versículos desse salmo, que é muito interessante, que mostra claramente que aquele que não perdoa é igual o cavalo ou a mula. Porque a Bíblia diz assim, lá no Salmo 32, versículo 9, ela diz assim a palavra de Deus: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedece. Então, aqui eu sei que a Bíblia é muito dura. Eu sei que isso aqui muita gente não gosta de escutar. Não sejais como o cavalo ou a mula. Quando? Porque, então, vamos ver o contexto desse versículo aqui. O contexto é do Salmo 32, de 1 até o 8. A palavra fala assim, olha, versículo 1. Bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Agora,
Veja só o versículo 3 e 4 que diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, vamos ver aqui uma coisa interessante. Então, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não madolo. Enquanto calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu não reconheci os meus pecados e não os confessei, essa mácula continua dentro de mim e vai me trazer doença. Por quê? A palavra fala, envelhecer os meus ossos. O tutano vai ficar doente. E você vai gemer todo dia, diz as Escrituras. Por quê? Porque a mão de Deus, dia e de noite, vai pesar sobre a sua vida. Você que foi perdoado e não quer perdoar. E o seu humor, o seu riso, vai se tornar seco. Sequidão de estio. Sequidão de estio é igual lá numa área do Nordeste que não chove faz muito tempo, na Bahia. Lá o solo está seco. Sequidão de estiagem, sequidão de estio. Uma pessoa que não perdoa, é fácil você identificar ela. Ela é uma pessoa seca, ela é ríspida, ela é grosseira, mas ela tem uma boa aparência de evangélica. Você fala com ela, o que está acontecendo? Ela vai responder assim, não está acontecendo nada. Ela é seca, ela é medíocre. Ela não tem ali o refrigério do perdão que restaura a sua alma. Então ela é crítica, ela é murmurante, escorre nos dois cantos da boca aquela baba invisível de amargura, de ressentimentos feridos, aquelas amarguras tão profundas que estão na sua alma, e essas amarguras matam a pessoa dia a dia. Misericórdia, eu não quero ficar aqui sem perdoar, eu quero perdoar. Não me importa o que fizeram comigo, está perdoado em nome de Jesus Cristo. Quando você não perdoa uma pessoa, é igual você engolir um sapo e para na sua garganta, fica as duas perninhas para fora. E você fica ali sufocado. Misericórdia. Nós fomos perdoados. Vamos perdoar, amados. Agora, o crime mais bárbaro, injusto e hediondo já registrado na humanidade, sabe quando foi que aconteceu? Aconteceu no ano 33 desta era. O que houve no ano 33 dessa era? Neste ano crucificaram sem piedade alguma o justo de Deus, o nosso Senhor Jesus. Aquele que nunca pecou, ele foi humilhado, ele foi espancado, ele foi ultrajado e por fim levantado para morrer de um modo horrendo, pendurado ali numa cruz, ferido e abandonado por todos. Jesus agonizava em dores atrozes. Lembra disso, meu querido ouvinte? E ali, aos pés da cruz, todo o requinte de maldade, perversidade, malignidade humanas foram usadas contra o Santo de Deus. E diante deste cenário, nós precisamos lembrar de uma coisa muito importante, meus irmãos, que quais foram as últimas palavras do Senhor Jesus antes de render o seu espírito lá naquela cruz? Leia na sua Bíblia, em Lucas capítulo 23, o versículo 34, está escrito assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, ele estava pedindo para Deus que Deus perdoasse aquele povo que o humilhou, que o espancou, que o ultrajou, que lhe fez morrer numa cruz ali, que ele foi abandonado por todos. Jesus agonizava ali com dores atrozes, meus irmãos. Amados, ele pôde dizer para o Pai: Pai, perdoa-lhes. Agora, quando alguém lhe fere, por que você não perdoa a criatura? Quando você não quer perdoar, porque você é uma pessoa arrogante e você vai sofrer. Perdoa! Perdoa esses infelizes que te feriram. Porque ali, amados, quando Jesus Cristo disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, nós vemos ali que enquanto os carrascos, autoridades religiosas e o povo escarneciam do mestre,
a doce súplica por perdão chegava ao coração do Pai Celestial. Amados, que contraste incrível nós encontramos nesta cena. Os homens derramavam todo o seu ódio contra o nosso Senhor, contudo, o Filho de Deus manifestava toda a plenitude do seu amor. Jesus é aquele que nos ama. Está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, o sangue de Deus, o sangue divino, o sangue puro, nos libertou dos nossos pecados. Amados, quando Deus promete, Ele cumpre. Ele prometeu nos libertar dos nossos pecados e também das mãos de todos os nossos inimigos. E tudo isto Ele fez na pessoa de Cristo. Alguém, certa vez, disse com muita sabedoria: perdão é o perfume da violeta no calcanhar que a esmaga. Ah, meus irmãos, porque quanto mais você pisa ali na violeta, quanto mais ela é esmagada, mais ela vai exalar um cheiro gostoso, um perfume maravilhoso. O sândalo, não sei se vocês conhecem, o sândalo é uma árvore da Índia. Ele nos ensina uma grande lição, nos ensina a viver. Ele perfuma a quem o fere. O sândalo, uma árvore da Índia. Se você fere ele, ele lhe perfuma. Então, nós temos que aprender que aquele que nos fere, quando nós perdoamos, aquelas pessoas vão sentir este cheirinho gostoso, o aroma do bom perfume de Cristo. E nós somos o bom perfume de Cristo. Está escrito lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15, a Bíblia diz assim, 2 Coríntios, capítulo 2, 14 e 15. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Amados, nós somos o bom perfume de Cristo. E Jesus não prometeu para nós um mar de rosas neste mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, amados, quando alguém nos fere e nós perdoamos essas pessoas, nós estamos perfumando essas pessoas, porque eu e você, se você creu no Senhor, nós somos o bom perfume de Cristo. Amados, e lembremos de uma coisa, que por causa do nosso pecado, toda a ira de Deus foi derramada sobre Jesus lá naquela cruz. Este amoroso Senhor, Ele entregou-se voluntariamente para ser esmagado por causa da malignidade de meu pecado. E Cristo carregou sobre si, sozinho, toda a culpa da minha e da sua iniquidade lá naquela cruz. E nesta pessoa gloriosa, eu sou plenamente perdoado. E a base eterna do perdão oferecido pelo Senhor encontra-se lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 34, que diz assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Irmãos, perdão é decisão. Jesus Cristo quis vir a este mundo nos perdoar dos nossos pecados. E o meu e o seu pecado, ele foi apagado da mente do nosso Pai, porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos cobriu, nos limpou, nos lavou e nos purificou. Bem-aventurados puros de coração,
porque verão a Deus. Nós só veremos a Deus porque os nossos pecados foram perdoados e foram purificados. Por isso que eu tenho dito que a causa de muitas doenças psicossomáticas, essa palavra aqui, psicossomática, são doenças de origem nervosa. Quem não perdoa é nervoso, é nervosa e vai sofrer de doenças psicossomáticas. E uma pessoa nervosa, o seu organismo começa a estourar a doença, é bico de papagaio, é hérnia de disco, é asma, é bronquite, é uma série de coisas. Eu não estou falando que geralmente, mas a grande maioria é por causa de falta de perdão. Então, a causa dessas doenças psicossomáticas, ela tem a sua origem na falta de perdão. São pessoas que têm o conhecimento de que foram perdoadas em Cristo, contudo, elas não perdoam. Muitos alegam que não pode perdoar porque foram agredidas, porque foram humilhadas, porque foram ultrajadas. Elas não podem perdoar porque a dívida é muito grande. A conversa é sempre assim, Olha, como eu sofri, como eu fui humilhado, como pisaram em mim, como me injustiçaram, e vocês têm que me dar razão. Irmãos, Cristo morreu na cruz para nos perdoar totalmente e plenamente, porque quando Jesus morreu na cruz, Ele nos incluiu na sua morte. Por isso, eu e você, nós morremos junto com Ele para vivermos uma vida de celebração, uma vida de alegria diante do Senhor e diante dos homens. Por essa razão, meus amados, o apóstolo Pedro, ele mostra que os filhos de Deus devem seguir as pisadas do seu mestre. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, de 21 e 23, está escrito o seguinte: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ah, meus irmãos, olha aqui, para isso mesmo, eu e você nós fomos chamados. Para quê? Porque Cristo sofreu em vosso lugar e deixou exemplo. Exemplo de quê? De que eu e você nós iríamos sofrer também, e é para nós seguirmos os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca, porque Jesus, quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Então, Cristo é minha vida, queridos, porque quando as pessoas te ferem, você faz ameaça. Porque quando as pessoas te ultrajam, você ultraja. É porque você não é um filho de Deus. Porque se você creu que morreu com Cristo, Cristo é sua vida. E a suficiência dele vai nos dar graça para que quando nós formos injuriados, maltratados e perseguidos, nós vamos nos alegrar. Ou você nunca leu aí em sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 5, Mateus capítulo 5, os versículos 11 e 12. Mateus 5, 11 e 12, a Bíblia diz assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, queridos, quando é que nós vamos ser felizes? Quando, por causa de Cristo, nos injuriarem, nos perseguirem e mentindo e disserem todo o mal contra nós, é para a gente soltar foguete, é para a gente festejar, para a gente se alegrar, porque é grande o nosso galardão no céu. Mas eu conheço alguns crentes, se falar mal deles, o veneno da cobra já vem para arrebentar com tudo. São uns crentes metidos a besta que tem que conhecer o amor de Deus revelado na cruz em Cristo. Ele já nos crucificou, nos fez morrer, já tirou o seu pecado. Ele veio ser a sua vida.
Eu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você crê nessa verdade, você está morto para o pecado, Cristo é a sua vida e Cristo sendo sua vida, você pode perdoar. Não é assim? Amados? Meus irmãos, por favor, me entenda, me escute com cuidado, que a falta de perdão, ela deve ser encarada como pecado contra a santidade de Cristo. É uma afronta ao sacrifício perfeito do Senhor Jesus quando nós não perdoamos. Uma pessoa que recusa perdoar, essa pessoa desconhece completamente o significado do Calvário. Ela está cheia de si mesma e cheia de direitos e que não consegue enxergar o abismo em que essa pessoa se encontra. Que pecado alguém poderia cometer contra mim que pudesse ser maior do que o meu próprio pecado diante de Deus? É por isso que o nosso Pai Celestial não está procurando pessoas cheias de virtudes cristãs. E o nosso Pai, Ele busca ansiosamente ver o seu Filho revelado e sendo formado em cada um de nós. Portanto, meus amados, com a vida de Cristo habitando e crescendo em nós, somos livres para perdoar, assim como Deus já nos perdoou na pessoa de Cristo Jesus. Então perdoe, mas perdoe com o perdão de Deus. Está escrito, vamos ler aqui o último texto, em Efésios capítulo 4, versículo 32, a Bíblia diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ele não vai te perdoar, porque Ele já te perdoou. Então, seja bom com as pessoas, seja compassivo, perdoa o seu amigo, o seu irmão, a sua sogra. Perdoa, como também Deus em Cristo vos perdoou, para que você possa experimentar uma vida de verdadeira liberdade. Amém. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra revelada aos nossos corações nesta manhã. Que teu maravilhoso Espírito Santo, Pai, possa trazer a revelação do seu perdão concedido na cruz em Cristo por cada um de nós. Fala conosco por misericórdia, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os horários das reuniões. Todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas e também às 19 horas. A Igreja Batista Palavra da Cruz tem seu templo situado na rua Jequitibá 244, Vila Ideal, bem próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia, graça e paz. Somente a ti, Jesus. As mulheres declaram:
poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, cruz, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou